Seja, a gente começa esta edição do Cidade Alerta Sergipe falando sobre o final de semana, que foi marcado pela violência no loteamento Jardim Mariana, em Nossa Senhora do Socorro. Jamison Belarmino Oliveira, de 17 anos, foi morto por disparo de arma de fogo. Você acompanha as imagens junto comigo aqui no Cidade Alerta Sergipe. Ele estava com a filha no colo, pessoal, um bebê que por pouco também não perdeu a vida. Olha, sem sombra de dúvidas, uma situação tensa e preocupante. Inclusive, a nossa equipe de reportagem esteve aí, acompanhou o velório e você viu agora as imagens. Você vai ver agora que a repórter Caroline Prata vai explicar os detalhes desta barbaridade. Virou para cá? Coloca a reportagem no ar, vai! Foi exatamente aqui, nesta rua do loteamento Jardim Mariana, no conjunto Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro, que um adolescente de 17 anos foi morto após ser atingido por vários disparos. De acordo com informação dos familiares, ele estava aqui na porta da casa da avó, quando de repente um rapaz se aproximou de moto e efetuou vários disparos contra esse adolescente. O adolescente estava com sua filha de 7 meses no colo, que também foi atingida com um tiro na mão. Ele tentou correr, soltou a criança no chão, mas infelizmente não resistiu. Ele, para proteger a filha, virou ela, botou ela entre os braços assim, virou as costas, e o cidadão começou a atirar, atirando, aí ele soltou a menina e ele correu atrás atirando. Ele veio a cair lá na outra rua seguinte. Vocês não têm ideia de quem possa ter sido? No momento não, mas eu creio que a polícia vai trabalhar nesse caso aí. E vocês querem justiça? Com certeza, aí foi o meu filho que saiu, o que sobrou dele foi só isso aí. Então eu quero justiça, ele tem que pagar pelo que ele fez. De certa forma ele tem que pagar, em forma da lei ele tem que pagar. O velório do adolescente aconteceu em sua residência, também no loteamento Jardim Mariana, no conjunto Marcos Freire 2. Os amigos e familiares aguardam uma resposta da Secretaria de Segurança Pública. De Nossa Senhora do Socorro, Caroline Prata. Olha, pessoal, vale lembrar que na semana passada nós mostramos aqui os homicídios também em São Cristóvão, na Grande Aracaju. Entre eles, de uma jovem de apenas 13 anos, grávida de 7 meses. Neste final de semana, um garoto de 17 anos, com um bebê no colo, que foi atingido na mão, mas poderia ter sido atingido também. E isso virar uma estatística. Mais casos de violência que acontecem na Grande Aracaju. E é por isso, sobre estes casos do final de semana, esses recentes acontecimentos, câmera 2, por favor, eu recebo aqui no estúdio do Cidade Alerta Sergipe o nosso comentarista em segurança pública, o Coronel Maurício Yunes. Tudo bem, Diego? Coronel, boa noite para o senhor. Noite. Infelizmente, a gente sabe que violência é algo que precisa ser controlado, mas infelizmente a gente sabe que os caminhos até lá, eles estão cheios de pedras, né, para serem removidas. Infelizmente, Diego, ultimamente o que a gente tem percebido em Sergipe é a questão dessa violência. O que mais nos preocupa hoje é a questão de crianças estarem sendo vítima dessas situações. Seja pessoas, bebês, seja uma criança de 7 meses. Então, esses fatos começam a preocupar a toda a sociedade. Não é que nós não desejamos a morte das pessoas, independente da idade, mas o que ocorre é que as crianças estão sendo alvo em potencial, seja por estarem com seus familiares, estarem em determinados locais. Mais do que nunca, o Estado precisa adotar as medidas necessárias para proteger aqueles que, por si só, não têm condição da autodefesa. Então, precisamos mais do que nunca uma política verdadeira de segurança pública que possa atender a todas essas necessidades. Por mais que a gente tenha observado esses fatos ocorrendo em Sergipe, a gente tem mais do que nunca pedido a proteção somente de Deus. O que a gente tem observado é um efetivo reduzido em todo o estado de Sergipe. Isso é algo que toda a sociedade pode verificar. Isso traz sérias consequências para toda a sociedade. Precisamos um combate incisivo ao tráfico de droga, porque na grande maioria, mais de 70% desses homicídios, na sua forma geral, eles têm uma correlação com o tráfico de droga. Então, precisamos mais do que nunca combater as causas para que a gente possa chegar a uma solução de menor número de pessoas envolvidas em homicídios. Nós trouxemos agora no programa casos da Grande Aracaju. A gente sabe que a violência, infelizmente, ela faz parte da rotina de muitas cidades, de muitos sergipanos, de muitos brasileiros. Consequentemente, é algo que chama a atenção de forma negativa
Porque a comunidade sabe que ao sair de casa existe o risco de como você retorna para casa, de como você vai para o seu trabalho, para a sua escola, enfim. Casos da região metropolitana, casos da Grande Aracaju, infelizmente, têm sido destaque nos noticiários nos últimos dias. Algo que também chama a atenção, uma vez que a gente sabe que Aracaju passa por um processo de receber muitas pessoas de fora, pessoas que estão vindo morar em Aracaju, isso vai inflando e quando a gente pensa, quanto maior a população, maior os problemas. Ou seja, maior também deve ser o investimento na segurança que o senhor falou agora. Isso, precisamos mais do que nunca trabalharmos de forma preventiva. A prevenção é o melhor caminho. Na maioria das vezes, o que a gente tem observado na política de segurança pública é tentar combater em determinadas regiões de acordo com os dados estatísticos. O que ocorre é que o crime ele é muito mais dinâmico. Quando se inicia um trabalho em Aracaju, a Grande Aracaju, as cidades vizinhas, digamos assim, São Cristóvão, Socorro, né, começam a ter os índices elevados. Então, o trabalho precisa ser feito para o estado de Sergipe termos estrutura suficiente não só para o trabalho preventivo, mas também o funcionamento das delegacias para que a sociedade saiba aonde recorrer. Coronel, daqui a pouco o senhor volta aqui no Cidade Alerta Sergipe comentando os casos de repercussão.